trabalho... Tô aprendendo, tá, gente? Então, desconto. Um trabalho de CLT, onde eu aprendi várias coisas sobre marketing, tive, né, um conhecimento muito maior e eu comecei a mostrar a minha rotina. E antes desse trabalho, né, eu já tive uma loja online de roupa feminina, mas Deus me incomodou, quis que eu trabalhasse fora, cheguei a fazer entrevista em outro lugar para auxiliar administrativo, não deu certo e acabei ficando nesse lugar. E era uma empresa onde eu administrava as redes sociais de várias empresas, sabe? Então, o meu dever era criar conteúdo mesmo. E aí eu fui me descobrindo por essa área, fui mostrando o meu dia a dia no meu Instagram também. E automaticamente foi muito assim, de Deus, meu Instagram foi crescendo, do nada. Sem eu ter muito esforço, sem eu criar muito conteúdo. Eu fui ganhando muitos seguidores. Então, parece que meu perfil ficou no explorar, sabe? E eu fui ganhando muitos seguidores, até que teve um dia que eu decidi sair, né, do CLT para me focar 100% nisso. Só que, durante o meu trabalho, eu chegava em casa, já fazia provador, né? Graças a Deus, várias portas foram se abrindo para mim ao decorrer disso. Então, já tinha recebidos, algumas empresas já me conheciam. E depois disso, foi só felicidade, porque é uma área que eu gosto muito, é a área que eu amo trabalhar. Então, para mim, o meu trabalho não é um peso, né? Não é como um trabalho. É mais uma diversão, uma distração, até porque eu não acho que é apenas a questão de influenciar, e sim também criar conexões, tanto com os seguidores, né? E também com os contratantes. Então, eu gosto muito disso, de trocar experiências, de trocar, né, uma energia, da gente conversar. E eu sou muito grata por isso, pelas oportunidades que têm se aberto à minha vida. Muito bom. E a questão de você trabalhar com a internet ali e tal, ela veio desde nova ou não? Então, quando eu era criança, não tinha o Instagram, né? Então era YouTube. E aí eu lembro que tinha vários youtubers que estavam em alta e eu gostava muito, como por exemplo o VTube, né? E aí eu ficava conversando comigo mesma no espelho, tipo assim, não sei o que, imitando ela, sabe? Mas eu não acreditava no meu potencial, porque os meus pais ainda tinham a cabeça fechada, não só eles, né? Porque estava tudo muito recente ainda, então não era visto como um trabalho Até mesmo. hoje, muitas das vezes, né? Até hoje, infelizmente, o povo tem um pouco de preconceito com esse trabalho que tá hoje no meio digital. Mas assim, eu sempre gostei. E aí, quando eu fiz 18 anos e formei no ensino médio, minha mãe virou pra mim e falou assim: e aí, Lívia? Eu falei assim: e aí? Ela, o que você quer? E aí, o meu pai queria, porque queria que eu fizesse medicina. Mas, gente, eu não dou bem com sangue. Não dou. Até hoje, pra fazer exame de sangue, é uma luta. Então, eu falei assim, não vai rolar. Medicina não é uma opção pra mim. Aí eu fiz um técnico de administração e entrou a pandemia também, logo em seguida, né? Foi onde eu decidi abrir minha loja online, que era de roupa feminina. E aí deu muito certo, graças a Deus. Eu lembro que já tinha 5 mil seguidores, eu tive ela por mais ou menos quase 2 anos, sabe? E vendia muito, criei várias amizades também através da loja. Tenho seguidoras que me acompanham desde essa época, também me fez ficar um pouco mais conhecida, né? Porque eu comecei a fazer provador lá, comecei a mostrar, né, meu dia a dia lá também, até que eu não estava gostando de ficar dentro de casa. Foi aí que eu parei de insistir na minha loja e Deus me levou até a empresa onde eu trabalhei, fichada, né? E foi uma experiência maravilhosa, porque eu vejo, por mais que na época parecia ser desafiador, eu vejo que foi muito necessário. Eu vejo que Deus teve o cuidado de me preparar para o que eu vivo hoje. E eu também acho que Ele tem me preparado com coisas que eu passo hoje em dia para eu viver o futuro. Então, acho que tudo, assim, tem um propósito mesmo. E, graças a Deus, foi tudo se alinhando. A minha mãe sempre me apoiando em tudo. Quando eu falei, quero abrir loja de roupa feminina. Ela, então vamos. Quero não sei o quê, então vamos. Então, minha mãe sempre me apoiou. E, nesse meio tempo, também fiz alguns cursos de marketing, sabe? Para poder agregar mais conhecimento, tanto no meu trabalho CLT, e tanto para minha vida, porque era uma área que eu gosto. Então, para mim, né, não era muito esforço. E aí foi fluindo, graças a Deus. Muito bom, muito bom. Pô, pessoal, às vezes vocês vão ver eu tossindo aí, mas é porque tá osso mesmo, tá? O cara tá ruim aqui. Mas, cara, a galera fica assim, não sei o que, CLT é ruim e tal, mas muitas das vezes nos traz aprendizado, né? Que possa nos ajudar no futuro, Pois né? mas assim, foi um processo que eu tive também. Eu não consegui reconhecer de início, assim que eu saí de lá, nossa, eu precisei passar por isso para chegar onde eu tô, onde eu realmente gosto e tudo mais. Na época eu tava meio exausta, assim, foi cansativo, sabe? Porque
graças a Deus, eu fui aprimorando conhecimentos e aí foram surgindo mais trabalhos dentro do meu trabalho de CLT. E eu fiquei um pouco exausta, eu não tava entendendo muita coisa, até que teve um dia que eu, do nada, falei assim, ai, não quero mais. E aí, eu lembro que o meu gerente, que eu até sou muito grata a ele hoje, porque ele que me passou vários cursos pra fazer, inclusive, e tal. Ele falou assim, nossa, eu esperava que você fosse sair, porque eu vejo. Ele falou que eu que via e reconhecia que eu tinha um talento. Mas ele achou que eu ia esperar chegar a um determinado número de seguidor. Eu falei assim, não, tô sentindo que é agora. E aí, a única coisa que me impedia, na época, era minha mãe. Porque eu tinha acabado de trocar meu celular. E ela me emprestou um dinheiro pra poder estar trocando, sabe? Então eu tava pagando ela mensalmente. E aí eu virei pra ela e falei assim, mãe, eu não tô aguentando mais. Tô com a mente muito cansada e tudo mais. Ela pegou e falou assim que reconhecia isso e que como ela queria o meu melhor, ela não se importava, que ela tava ali pra me apoiar, né? E que se era o meu sonho, ela tava junto comigo. Então o tempo todo, né, ela sempre me apoiou e aí eu quero uma impeção pra mim, um empecilho, né? Não foi. Graças a Deus, saí. Hoje eu consigo reconhecer que foi necessário, que eu tive muito aprendizado, reconhecimento, reconheço isso e tal. Mas na época, quando eu saí, não. Eu só achei que me sugou, porque eu não, né, tava cansada. Hoje, graças a Deus, vejo de outra maneira, mas também porque eu vejo que hoje em dia eu tenho outro pensamento, a gente amadurece, né? E Sim. vai vendo também o propósito, o cuidado de Deus com a nossa vida. Então, é muito diferente. A gente vai mudando e graças a Deus por isso, né? Muito bom. Você lembra a primeira publi que você fez? Então, foi por um açaí. Chama Tropic Açaí, inclusive. Ele é, na verdade, próximo à minha antiga casa, mas era de outro dono, sabe? E aí eu mostrava a minha rotina, mas eu era bem fraca em gravar vídeo. Eu acho É que mesmo? Você gravava como? gente, eu era péssima, eu era. Vamos divulgar o açaí, colocava o celular. Ai, que esse açaí é muito gostoso. E aí gaguejava e fazia 1000 vezes, não sei o quê, porque a gente não começa 100%, tudo é um processo, né? E aí, eu lembro também que no começo, os meus cabeleireiros, Cássio e Ferdinando, eles abriram uma loja de roupa na casa deles. E aí eu ainda estudava no ensino médio, mas eu quis fazer um provador lá. Gente, eu vou ter que procurar esses vídeos. O pior provador que eu fiz na minha vida. Mas assim, eu sempre tive a iniciativa e nunca tive vergonha, sabe? Sempre gostei de indicar coisas de cabelo, inclusive, que o pessoal gostava muito. Então, eu comprava alguma coisa e gostava, indicava. E aí foi onde marcas de cabelo começaram a me mandar recebidos. E aí um via, o outro mandando. E aí foi expandindo, graças a Deus. Então isso aí é até uma dica para o pessoal, né? Que quer entrar nesse ramo. Às vezes você não tem uma publi aí fechada e tal. Compra algumas coisinhas, quando chegar na sua casa, você divulga ali como se tivesse. Não tenha medo, gente. Porque muitas pessoas também têm a cabeça fechada de ai, que alguma pessoa vai me julgar, que o povo vai falar isso, vai falar aquilo. Gente, vocês não têm que pensar assim, sabe por quê? Se tiver de falar, vai falar de qualquer jeito. E eu penso no seguinte, quem tá à frente de você nunca vai parar pra te julgar, sabe? Sempre vai estar te apoiando. Inclusive, eu lembro que na época que eu trabalhei nessa empresa, a Sabrina Coimbra, ela fez uma publicidade para uma das empresas que eu trabalhava, né? E aí, no dia eu fui lá, conheci ela e já estava mais ou menos nesse meio no ramo digital, começando como influencer e tal. E a gente trocou uma ideia super bacana e ela também me encorajou. Então, assim, ela já estava muito à frente de mim, porque ela começou muito antes, né? E ela chegou até mim e me encorajou, falou, não, Livinha, vai mesmo, acreditou no meu potencial, me indicou para vários lojistas, hoje em dia, inclusive, eu tenho parceria com a Rasteiríssima, que é dela, né? Então, é uma pessoa que, sem dúvidas, a minha mãe fala que ora e pede para colocar anjos na minha vida. Eu não tenho dúvidas que a Sabrina foi um dos anjos, porque ela me encorajou, sabe? E ela, por ser uma pessoa maior, poderia me julgar, né? Nossa, não sabe fazer. Nossa, não, mas ela passou por aquele processo. Então ela entende, sabe? Então quem tá na frente não vai te julgar. Quem tá te julgando pode ser uma pessoa que não é capaz de fazer o que você tá fazendo. Então eu penso dessa maneira. Muito bom, muito bom. E hoje você fica na parte do provador, você tem outras áreas também que você está atuando, além... Então, eu faço provador e publicidade, né? Mas assim,
Se alguma empresa quiser me contratar para fazer algum vídeo, né, apresentando a empresa e tudo mais, eu também faço esse trabalho. Tenho parceria fixa aqui com a Laser Rosa, com outros lugares, sabe? Onde mensalmente eu vou produzir conteúdo para a empresa, né? Aí eu fico responsável de criar os reels, no caso, levar as ideias e tudo mais, e também fazer stories semanalmente. Então, também tenho parcerias fixas nesse ramo. E, além disso, também tem uma loja de prata 925. Que, assim, assumo que eu tô um pouco falha, mas surgiu uma oportunidade de abrir, era uma vontade que eu tinha de trabalhar com prata 925. E aí, quando surgiu a oportunidade, decidi começar, porque a gente tem que arriscar. 925 é o quê? Eu sou leigo É como se fosse nessa área. uma prata pura, só que não existe nenhuma prata 100% pura, porque ela tá. precisa de outros metais para poder ser composta e formar a Sei. joia, sabe? Então, é por isso que fala 925. É uma Ok. peça que ela é uma joia, então é eterna. Pode acontecer de oxidar? Pode acontecer de oxidar. Mas aí tem os produtos certos de limpar, ou então misturinhas caseiras que a gente faz em casa mesmo, e aí voltam a ficar brilhante, e dá pra passar de gerações a gerações. Então eu gosto muito disso, por ser um investimento, né? Que a mulher, a gente procura isso, coisas práticas que não precisa ficar preocupando de estar tirando toda hora e tudo mais, e que a gente vai conseguir usar ali pro resto da vida, e até presentear uma pessoa que você vai poder carregar um pedaço de você o resto da vida também. Muito bom.